A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando uma campanha de 2 dias. Uma campanha extremamente impactante. Você sente profundamente sua necessidade por Jesus? Esta campanha de 2 dias foi desenvolvida para melhorar seu momento de exclusividade com Deus e ajudá-lo a clamar por Ele. Também serve como oração complementar para a sua vida. E o tema da campanha é: Jesus, preciso de Ti. Nos dias de hoje, estamos tão cheios de nós mesmos e nem percebemos isso. Mas o que realmente precisamos é sermos cheios de Cristo. Por vezes, é difícil discernir entre o nosso jeito e o jeito de Deus, porque não importa em que tipo de casa crescemos, cristão ou não, por causa do pecado que habita em nós e porque crescemos em uma igreja que está imersa na cultura, nós adquirimos hábitos, comportamentos, linhas de pensamento e questionamento de diversas fontes que não Jesus, até mesmo sem saber disso. Esse era o alvo de Paulo, pois para mim viver é Cristo. Filipenses 1:21. Paulo não viveu sempre para Cristo. Ele só começou a viver para Ele quando Jesus o confrontou na estrada de Damasco e o convenceu de seus pecados, e quando pela graça ele foi trazido para ver Jesus e quem ele era. Atos 9, versículos de 1 a 19. Faça a sua oração a Jesus e clame por ele. Peça a Jesus para lhe dar a oportunidade de buscá-lo em primeiro lugar, assim como ele nos ordena em Mateus 6:25-33. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Eu não consigo viver sem Ti. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, Tu não és apenas uma ideia, uma lista de faça ou não faça, uma doutrina ou uma causa. Eu preciso de Ti e Te quero. Eu quero Te conhecer tão bem a ponto de Te conhecer melhor que qualquer outra pessoa. Minha família, meus amigos, meu amigo mais próximo, até eu mesmo. Eu quero que Tu esteja comigo aqui mesmo, agora. Eu desejo poder sentar ao Teu lado, passar tempo na Tua presença e fazer a Ti perguntas que fluem em minha mente e coração. Eu quero ser capaz de correr para Ti, descansar minha cabeça em Teu ombro, derramar o meu coração em Tua presença e ter o Senhor colocando os Teus braços ao meu redor e falando a verdade para mim, até as mais duras verdades. Eu preciso da Tua ajuda, Tua graça, Tua misericórdia. Eu não consigo viver sozinho. Termine hoje, assim que acabar esta campanha, orando Mateus 6:25-33. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Iniciamos aqui esse primeiro dia, iremos meditar em Filipenses 1:21. Assim diz a palavra: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos entender um pouquinho
desse versículo de Filipenses 1, versículo 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Referindo-se à sua própria situação, a alegria aumenta quando o apóstolo pensa na possibilidade de ser liberto, como fruto das orações intercessórias e da atuação do Espírito Santo. A combinação do esforço humano e da atuação divina caracteriza seu ministério e a sua vida. Sua libertação, entretanto, não é necessariamente o melhor. Após tantos anos de trabalho árduo e frequente sofrimento, Paulo não consegue determinar o que mais deseja. Morrer seria lucro, porque estaria com Cristo para sempre e livre do sofrimento terreno. Por outro lado, o viver é Cristo. Paulo realmente era radical, pois se o sofrimento não era capaz de detê-lo, tampouco era a própria morte. Não que Paulo andasse com um desejo mórbido de morrer, apenas reconhecia que a coisa que mais importava nesta vida era o anúncio da chegada de um novo tempo e de um verdadeiro Senhor, o Senhor de tudo. E a sua morte significasse que este anúncio avançaria, então ele não precisava temer nem a própria morte. Obviamente, viver era melhor ainda. O viver que Paulo desejava não era o viver só pelo viver, mas o viver segundo Cristo. Isto é, o viver na perspectiva do poder de poder se empenhar mais tempo na missão que Deus lhe havia entregado, de anunciar as boas novas. Isto sim era o que mais importava na vida ou na morte. Nós estamos nesta terra por uma razão de transcende no nosso gozo da vida, que é muito mais forte. Tudo mais precisa ser avaliado diante do prisma do anúncio do Evangelho. Iremos meditar em Atos 9, versículos de 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu, aleluia, glórias a Deus, brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que tem que convém a fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, que as recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista, e fiquei cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia. Meditando um pouco na passagem, nos versículos de 1 a 9, só para a gente ter um contexto, né? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A conversão de Saulo, como toda conversão, começa com uma iniciativa divina, e neste caso, com a luz reveladora de Deus iluminando e penetrando ardentemente o coração. A missão de Deus começa com a luz e a voz de Deus operando nos lugares mais surpreendentes. E quando Deus assim age, as pessoas inevitavelmente perguntam: quem és tu, Senhor? Jesus sempre se revela às pessoas antes de qualquer missionário evangelista chegar. Depois entra a responsabilidade da igreja. A conversão tem dupla face, individual e comunitária. Precisamos de um encontro pessoal com Deus e do acompanhamento da comunidade cristã. Esse encontro transformou completamente Saulo procurar a ajuda dos outros. Sozinho, Saulo estava cego, incompleto e sem rumo. Compreendendo agora o versículo 2, caminho, significa ensino, modo de viver, movimento cristão e comunidade de Jesus. Vamos entender um pouquinho dos versículos de 10 a 19. Vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, parte do Império Romano, região que atualmente é parte da Turquia. Deus também toma a iniciativa de chamar Ananias e lhe confia uma responsabilidade específica na conversão de Saulo. Como Saulo, há outras pessoas no mundo que têm sido iluminadas por Deus e estão orando sem muito entendimento. Ananias tinha dúvida e receio em relação a Saulo, como às vezes nós temos diante das pessoas que antes se opuseram à fé cristã. Mesmo a vontade de Deus frequentemente nos surpreende. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Essas palavras nos lembram que Deus nos transforma para nos usar na sua missão. A menção dos gentios, ou seja, não judeus, do grego étenos, veja em Lucas 2,32, e de helenitas, ou seja, judeus de fala grega, enfatiza a natureza universal do Evangelho e da vocação missionária de Saulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele começa a cumprir o papel dado a Abraão em Gênesis 12:3, de ser uma bênção para todas as nações, um desígnio que é da igreja até os dias de hoje. Compreendendo um pouco os versículos 17 e 18. Primeiro, o missionário Ananias foi chamado, preparado e convencido por Deus, como aconteceu com Jonas no Antigo Testamento. E assim obedeceu ao Senhor e reconheceu Saulo como irmão. Depois, o novo convertido recebeu a plenitude do Espírito Santo
e foi batizado de uma vez. E encerramos, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A inserção e a convivência do novo cristão na comunidade são essenciais. O batismo significa a inclusão na igreja e na comissão para a missão. A chamada de Saulo para ser missionário foi confirmada no seio da comunidade cristã. No relato pessoal de Saulo Paulo, em Gálatas, parece que esse período de preparação incluiu um tempo na Arábia. Portanto, mostra sem equívocos que logo ao ser convencido, Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele não hesitou em assumir seu papel missionário com zelo e intrepidez. E chegamos no momento final, em Mateus 6, 25, 33. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles nunca trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como vamos nos vestir? Ou seja, como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As ansiedades nada ajudam o discípulo de Cristo. Ele nos traz grande conforto ao lidar até mesmo com as coisas mais elementares da nossa vida, como alimento e abrigo. O discípulo de Jesus não deve andar ansioso por coisa alguma. Muito pelo contrário, se Deus trata os pássaros e as plantas com tanto carinho, quanto mais cuidado terá Ele pelos que Ele chama para ser para a sua família. Todas essas ansiedades são muitas vezes avolumadas na vida dos missionários, dos irmãos, das ovelhas, de todos os que levam de fato a palavra. Mas o Senhor é fiel e tem sempre suprido as suas necessidades. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. 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 Senhor Deus, meu Pai, meditamos hoje na Sua palavra, Pai. Palavras que edificam, palavras que ensinam, palavras que nos fazem refletir e pensar por tão mais que estejamos, Pai, tão cheios de nós mesmos,
que realmente, meu Pai, que isso é um fato, somos dependentes de Ti. Neste exato momento, Jesus, preciso de Ti. Senhor Jesus, faça parte da minha vida. Senhor Jesus, eu não consigo viver sem Ti, meu Pai. Senhor Jesus, eu preciso de Ti e quero. Te quero, meu Pai, Te amo. Eu quero Te conhecer tão bem a ponto de Te conhecer melhor do que qualquer outro que compõe a minha árvore da vida, meu Pai. Amigos, eu quero que esteja agora, neste exato momento, em minha presença. Toca o meu coração. Me faz repousar em seus braços. Eu preciso da tua ajuda, da sua presença. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. A tua graça me basta, meu Pai. As tuas misericórdias não têm fim. Eu não consigo viver mais sozinho. Eu preciso de Ti. Que o Senhor console cada coração que está ouvindo esta oração, meu Pai. Que o Senhor toque as pessoas com o seu amor, com a sua bondade, com o seu perdão. Resgate aquela ovelha perdida, Senhor. Traga-nos para nós, para nos abençoar, para que nós possamos abençoar através da sua palavra. Que o Senhor abençoe cada vida, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada vida que estão aqui seguindo a sua obra. Faça um milagre. Sara as feridas. Restitui famílias, restitui corações, situações financeiras, trabalhos, empresas, empregos. Eu sou dependente de Ti, meu Pai. Totalmente dependente de Ti. Amém. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus.